Amém, tá começando mais uma reflexão para a Jornada Mundial da Juventude, faltando menos de uma semana para a jornada. Caraca, meu irmão, para pensar, semana que vem, esse horário, cara, você já viu o Papa. Exatamente, se você vai para a jornada, semana que vem, este horário, você já viu o Papa Francisco pessoalmente. Caraca, mano, não cabe no coração tanta tensão. A gente tá com um grupo de influencers por conta do Festival Mundial de Influencers, e aí nós estamos no grupo no WhatsApp, já tem uns que já estão lá, e cara, o coração vai sendo consumido por uma ansiedade boa que realmente não dá para controlar. Se você vai estar na jornada, eu queria te reforçar o convite, tá? Dia 4 de agosto, às 8h30 da noite, no horário de Lisboa, vai acontecer o primeiro Festival Internacional de Influencers e também o primeiro Encontro Mundial de Caroneiros. Vai acontecer no mesmo local. É a melhor forma de você se encontrar com a gente lá, fechou? Então, todos os caroneiros reunidos, vamos rezar juntos, vamos estar juntos, vamos tirar foto, vamos conversar, vai ser fenomenal, beleza? Então, eu quero encontrar cada um de vocês lá, beleza? Hoje nós vamos meditar mais uma passagem de Lucas, uma das passagens mais importantes da história da humanidade, graças a uma excelente pergunta que os apóstolos fizeram. Nós vamos meditar Lucas 11, versículos de 1 a 9. O Rise Up da Jornada Mundial propõe até o versículo 8, mas como aqui nós estamos dando um temperinho do Santa Carona, nós vamos fazer só até o versículo 9. Porque a passagem faz muito mais sentido, fechou? Mas antes da gente entrar nela, eu quero só te dar mais um recado. Queria te convidar a seguir a gente em todas as redes sociais e ativar as notificações em todas elas, porque lá nós vamos fazer uma série de conteúdos. Lembrando que durante a jornada vai ter vídeo no YouTube, beleza? Nós vamos fazer vlogs da Jornada Mundial diários, mostrando dia a dia o que nós estamos fazendo na jornada. Vai ser uma coisa fenomenal e muito desafiadora aqui de Santa Carona, mas já estamos com a equipe preparada, já fizemos reuniões, então se prepare e se inscreva aqui no canal do YouTube para receber as notificações desses vídeos. Se você não vai para a jornada, é a melhor forma de poder viver a jornada estando fora de Lisboa, porque nós vamos mostrar os bastidores, os perrengues, tudo vai ser muito, muito massa. Fechou? Então vamos lá? Vamos começar? No Evangelho de São Lucas, capítulo 11, que diz assim, ó: um dia, num certo lugar, que não importa onde, porque o evangelista não quis especificar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos, que fez uma pergunta maravilhosa e uma das mais importantes da história. E se liga nessa pergunta: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus entende a excelente pergunta e fala: é agora, vou ensinar. E ele fala, né? Disse-lhes ele então: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação. Em seguida ele continuou: se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: não me incomodes, a porta já está fechada e meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Digo-vos, no caso de não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães ele necessitar. Eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quero atentar vocês para um ponto muito importante dessa passagem. A pergunta do discípulo é uma só, e a resposta de Jesus também é uma só. Só que nós costumamos, primeiro, dividir essa resposta em 2 partes, o que eu acho particularmente um erro terrível de todos os cristãos. E segundo, nós damos atenção somente à primeira parte. Quando Jesus vira e fala assim: dizeis, Pai, santificado seja o vosso nome, Lucas abrevia aqui a oração. Entretanto, se a gente for lá no Evangelho de Mateus, o texto está na íntegra. Por quê? Porque Mateus estava presente na hora. Então ele vai lá e narra na íntegra a oração do Pai Nosso inteira, que é a oração que nós rezamos hoje em dia.
certo? Então nós entendemos que a resposta de Jesus, primeiro, é uma narração daquilo que é a oração. Só que a igreja não interpreta assim, sabia disso? A igreja não interpreta de maneira tão simples. Não é simplesmente uma oração que Jesus está dando para a gente e a gente tem que repetir ela ipsis literis o que está ali. Não, 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 não. Na verdade, o que o apóstolo está pedindo, o que o discípulo está pedindo para Jesus, é que Jesus ensine a rezar no sentido amplo da palavra. Então, exatamente porque ele pediu para ensinar a rezar no sentido amplo da palavra, esta oração, ela não somente é uma oração concreta, mas também uma oração abstrata. Então, basicamente, ele fala, né? Quando orares, dizei, Pai, santificado seja o vosso nome. E ele dita a oração. Entretanto, a estrutura do Pai Nosso também serve para que nós façamos as demais orações católicas. Então, sempre que você for montar uma oração, você precisa pegar a oração do Pai Nosso como uma referência, como um gabarito, porque todas as orações que nós fazemos têm que ter como esqueleto a oração do Pai Nosso. Então, Jesus está ensinando a oração abstrata no sentido amplo. Sempre que um cristão rezar, ele tem que, mesmo não utilizando as mesmas palavras, rezar a oração do Pai Nosso. E é baseado nessa interpretação que nós temos toda a liturgia da igreja, nós temos as demais orações que nós fazemos e todo o arcabouço de orações que os cristãos fazem. A oração do Pai Nosso é esse gabarito e serve para a gente poder rezar. Porém, isso se estende não somente ao trecho que Jesus dita a oração, mas a toda a passagem. Porque Jesus, ele vai responder à pergunta do discípulo que fala, Senhor, ensina-nos a rezar. Ensina-nos a rezar. Jesus dita a palavra, então você já decora e faz a oração do Pai Nosso. Entretanto, essa oração também é abstrata, serve para a vida inteira, porém a continuação também tem a ver. E ele fala... Em seguida ele continuou e ele faz a parábola do amigo que vai pedir pão na casa do outro. E aí, entretanto, ele vai dizer, se esse amigo não quiser abrir, pelo menos por conta da tua importunação, ele vai te abrir. Então Jesus está dizendo, quando for falar com o Pai, diz essas palavras que eu estou falando aqui. Ou se não for falar essas palavras, digam palavras que combinem com isso que eu estou falando. E também não peça somente uma vez, seja insistente. Então a passagem inteira nos ensina a rezar. E ele ensina que a oração não é simplesmente a palavra que vai ser dita, a intenção da palavra que vai ser dita também, como também fala sobre a importunação que é necessário se fazer. Por isso que o tema dessa reflexão hoje é levanta-te e ser persistente. Porque o que Jesus está pedindo para a gente insistir nos nossos pedidos. Muitas vezes a gente pede e acha que Deus, simplesmente pelo fato de ser pai, vai atender com um pedido só. Mas não, a gente tem que pedir como uma criança pede. Por exemplo, ontem eu estava aqui no estúdio, nós ficamos até mais tarde, né? E eu não sei porque, sempre que eu vou falar de filho, eu dou o exemplo do Ian, né? E dos filhos dele, mas é bom. E aí o Ian estava dando uma aula aqui, exatamente como eu estou aqui, estava gravando um vídeo de uma aula. E eu tava lá na antessala, né, do lado de fora. E a esposa do Ian chegou, a Karine, junto com os filhos do Ian. E aí eu fiquei lá fazendo sala, né, pra eles. E aí chegou a hora dos meninos jantarem, né, a Karine levou comida, eu fui lá, sentei a Eva no meu colo e comecei a ajudar ela a comer, certo? Nisso, o Ian terminou a aula e foi pra antessala. Só que no que ele foi pra antessala, ele foi dar atenção pra Karine, ele tava conversando com a Laís alguns pontos ainda, e a Eva queria a atenção do Ian. Só que engraçado como que a Eva pede. Porque a Eva, ela é literalmente a expressão de como um cristão tem que rezar. Porque a Evinha lá no meu colo, ela vira e fala assim, papai, 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 e ela começa a berrar, papai, papai. É engraçadíssimo, sabe? Até que o Ian tem que parar o que ele tá fazendo e falar assim, calma, eu vou te dar atenção. Pra ela acalmar, sabe? Ela é neném ainda, gente. E aí é engraçadíssima essa reação. Porque o Ian, ele tem literalmente que parar tudo que ele tá fazendo pra atender a Eva. Quando Jesus fala pra gente, ele fala que a gente literalmente age como uma criança. Na nossa oração, a gente tem que rezar exatamente como a Eva chama o Ian. Direto, constante, repetitivo, insistente. Digo mais, chato. Porque nós conseguimos roubar a atenção de Deus na medida em que nós fazemos isso. Outras pessoas já fizeram coisas parecidas. O cego Bartimeu, quando ele vai rezar para Jesus, ele reza na mesma medida.
Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem... E ele vai repetindo e repetindo e repetindo incessantemente essa palavra, até em que Jesus olha e fala, peraí, chama esse cara aqui que eu não tô aguentando mais. Cadê ele? Aí Bartimeu chega e fala, o que quer? O que você quer, meu filho? Senhor, que eu veja. E ele consegue o que ele deseja do Pai. Ou seja, ele insiste, ele faz a parte dele. E por que Jesus pede isso de nós? Por que ele pede para que a gente seja insistente? Por que ele pede para que a gente reforce, peça, seja chato na nossa oração? Sempre Jesus pede de nós aquilo que primeiro Deus faz pela gente. E Jesus pede que nós sejamos insistentes com ele, porque o Pai é insistente com a gente. Deus Pai é insistente com cada um de nós. E ele faz tudo e qualquer coisa para conseguir atrair os seus filhos para si. Você que já entregou seu coração para Cristo, você deve ter percebido quantas e quantas vezes Jesus insistiu com você. Através de um amigo, através de uma situação. Quantas vezes ele insiste para que você entregue o seu coração a ele? Porque ele nos ama com um amor insistente. Eu costumo dar esse exemplo nas palestras que eu dou. Como é que foi que eu entrei na igreja? Eu entrei na igreja graças à insistência diuturna da minha avó. Que todas as vezes que eu estava dormindo na casa dela, me chamava para participar da missa cedo, missa chata, nossa senhora. E aí todas as vezes tinha uma pessoa lá que falava, né, dava o aviso do grupo de jovens, e minha avó me cutucava, você tem que ir no grupo de jovens. E aí tinha um menino que tocava bateria na missa, ela falava assim, por que você não aprende a tocar bateria na missa? Olha só que bonito. Nem é certo tocar bateria na missa, tá? Mas ela usava isso como um motivo para me chamar para a igreja. E veja só, depois de muitos anos eu entrei na igreja exatamente na mesma paróquia, exatamente no mesmo grupo de jovens, e eu sou baterista. E eu aprendi a tocar bateria na igreja. Olha só para você ver como é que funcionam as coisas. A insistência da minha avó fez com que eu fosse para a igreja. A insistência de Santa Mônica fez com que Santo Agostinho fosse para a igreja. A insistência de Santo Inácio de Loyola fez que Francisco Xavier fosse para a igreja. Eu sei de uma história, eu nunca conferi a veracidade dela, mas eu gosto muito, então eu vou contar para vocês. Que conta que Santo Inácio de Loyola escrevia textinhos, né? Francisco Xavier era muito rico. Então ele escrevia textinhos e falava, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna? E aí esses tantos de papeizinhos ele colocava na sela do cavalo de Francisco, colocava dentro da bolsa de Francisco, colocava na mesa de trabalho de Francisco, de forma que todo tempo Francisco chegava e se encontrava com essa frase. E nesse tempo de se encontrar com a frase, Francisco Xavier se converte. Não só se converte, mas também é responsável pela conversão de tantas almas. Um homem que foi necessário que segurassem o braço dele porque ele não aguentava mais batizar tantos asiáticos. Ele foi parar lá na China. O homem atravessou a Ásia. Diz para mim, o que seria desse povo que foi evangelizado por Francisco Xavier se Inácio de Loyola não tivesse sido insistente? Vale lembrar, a maior jornada de todos os tempos foi em 1995, em Manila, nas Filipinas, num país evangelizado por Francisco Xavier. Até hoje, pessoas são evangelizadas e mudam de vida e entregam seu coração a Jesus graças ao trabalho insistente de Inácio de Loyola na conversão de Francisco Xavier. Quantos de nós não estudamos nos textos de Santo Agostinho graças ao trabalho insistente de Santa Mônica em rezar e evangelizar o próprio filho? Essa insistência que muitas vezes a gente evita por não querer parecer chato, pode ser a porta para a conversão de incontáveis pessoas. Incontáveis pessoas. O que seria de um Francisco Xavier se por trás, nos bastidores, não tivesse Santo Inácio de Loyola? De Santo Agostinho, se nos bastidores não tivesse Santa Mônica? A insistência daquele que chama, daquele que vai. Então, quando Jesus fala para a gente agir com ele com insistência, ele pede para que a gente seja assim na vida inteira. A gente tem que ser insistente na hora de pedir as graças para Deus. Nós temos que ser insistentes na hora de evangelizar. E nós temos que ser insistentes na nossa vida de penitência para vencer o pecado. Quantas e quantas vezes a gente precisa estar lá lutando, insistente e anos a fio para conseguir vencer um pecado e conquistar uma virtude?
Por isso que eu costumo dizer várias vezes, o reino do céu é dos teimosos, dos chatos, daqueles que estão lá insistindo o tempo todo. Eu me lembro uma vez que eu fui no Carrefour, aqui em Anápolis, não tinha Carrefour. Então, para você ir no Carrefour, você tinha que ir em Goiânia, né? E aí, de tempos em tempos, minha família ia lá. E era tipo um rolê da família, porque a gente ia no shopping da cidade grande e ia também lá no Carrefour, né? Hoje já não é tão comum assim, porque Anápolis tem Carrefour e tem shopping. Mas na época era um rolê. Todo anapolino fazia isso pelo menos uma vez por mês. E aí lá vai o povo lá, né? O povo daqui de casa indo lá. E na época, tava começando a surgir aquelas TVs a cabo, tipo o Sky. Só que tinha uma TV a cabo, que eu acho que nem existe mais hoje, chamada DirecTV. Quem é mais velho aí deve lembrar da DirecTV. E a DirecTV tinha uma parada que era muito massa, que você conseguia assistir o canal e ver a sinopse do programa enquanto estava assistindo. Então você conseguia passar a sinopse dos canais sem trocar de canal. Então você não precisava ficar escolhendo o canal. Tipo assim, passando de canal em canal para escolher. Você só passava a sinopse e escolhia. Eu, como entusiasta de tecnologia, fiquei maravilhado com aquilo quando eu vi pela primeira vez. Nossa, foi uma coisa assim inimaginável. Eu fiquei assim com os olhos brilhando, criança demais, né? E eu me recordo que uma coisa que eu sempre fiz, minha família ia pro Carrefour. E todo mundo sabe que no Carrefour, quando você chega, você tem que entrar pela direita, né? O Carrefour é tudo igual. Você entra pela direita, aí lá na direita você passa num lugarzinho lá que tem negócio de presente, né? Pra embrulhar pra presente. E logo depois é a área de eletrônicos. E é lá pra dentro que tem o supermercado. O que eu fazia? Eu ficava na área de eletrônicos e minha família entrava para fazer as compras. E eu ficava lá o tempo todo, vendo notebook, vendo celular, vendo os novos celulares. Eu sempre fui fascinado por tecnologia. E era lá que ficava o stand da Sky, ou da DirecTV. E aí um dia eu parei para ver aquela TV. E óbvio, o atendente estava cagando para mim, porque criança não compra nada, né? Então. Só que eu vi ele atendendo uma outra pessoa, um adulto. E ele foi explicando que o canal fazia isso, fazia aquilo, e você podia ver a sinopse, você podia salvar, tinha os favoritos dos canais, e você podia ter tantos canais acessíveis, e você podia ver o que ia passar depois de cada programa. Era um negócio, assim, incrível, incrível. Aquilo me brilhou os olhos. Gente, eu confesso pra vocês, eu fiquei um mês infernizando a vida do meu vô pra ele assinar a porcaria da DirecTV. Porque aquilo era incrível, aquilo era maravilhoso. Eu virei um vendedor da DirecTV pro meu avô, porque eu fiquei empolgadíssimo com aquele negócio. E eu era craque pra fazer isso, porque nossa senhora, eu importunava meu avô à torta e à direita. Meu avô, no final das contas, nem assinou a DirecTV. Ele foi assinar uma TV assim muito tempo depois, muitos anos depois. Mas eu me lembro dessa importunação que eu fiz, que era diária, mano, diária. Se essa empolgação com um sistema de televisão me fez ficar tanto tempo insistindo para que meu avô contratasse, quão maior deve ser a minha empolgação quando eu descobri o que é Cristo na minha vida. O que é Cristo na minha vida. Nesse período da DirecTV, eu ainda não tinha entrado na igreja de verdade. Eu era um católico, eu ia lá de vez em quando, essas coisas, ia só na Páscoa e tal. Eu fui encontrar Jesus Cristo em 2004, dia 3 de dezembro de 2004, às 8 horas e 30 minutos da noite. E eu me recordo que quando eu me encontrei com Jesus, o que tinha acontecido com a DirecTV aconteceu da mesma forma, porque eu comecei a falar de Jesus para todas as pessoas que estavam no meu convívio. Só teve uma diferença. Na DirecTV a empolgação passou um mês. E depois logo eu esqueci e comecei a falar de outras coisas. Porém, com Jesus não foi assim. Com Jesus, eu comecei a me esforçar mais, a querer falar mais dele. E passou um mês, passou 2 meses, passou 6 meses, passou 1 ano. E isso consumiu a minha vida de tal forma, de tal monta, que eu dediquei a minha vida inteira a fazer isso. A minha vida inteira. Hoje eu acordo pela manhã, venho para esse estúdio e tudo o que eu faço, cada segundo do meu dia, está focado em como que eu vou falar de Jesus para as pessoas.
Essa é uma resposta à altura daquilo que Jesus é. Jesus não é um pacote de TV a cabo. Jesus é o sentido da vida. Isso me faz lembrar Moisés da Shalom, que fala: a tua missão começa quando a planta dos teus pés toca o chão. Essa é a vida de um cristão. De evangelizar 24 horas por dia, insistentemente, oportuna e inoportunamente. Porque o que nós descobrimos não é um pacote de TV a cabo. O que nós descobrimos é a razão da nossa vida, a razão da nossa existência. Então Jesus fala pra gente, versículo 9, e eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Insiste, meu filho, seja chato, seja teimoso com as pessoas que você quer evangelizar, seja teimoso com o próprio Deus, seja teimoso com a sua vida na fé, com as suas penitências, seja teimoso porque o céu é dos violentos, dos enjoados, dos chatos, daqueles que vão e pau na máquina e arrasta até o último minuto. Ou é assim ou você de fato não se encontrou com Jesus. Ou então o que você tem na sua cabeça é uma caricatura do Senhor, é uma caricatura de Jesus Cristo, não é aquilo que Jesus de fato é. Insiste. E aí São Paulo vai dizer que a tua vida seja uma oração. A tua vida ser uma oração, meu querido, nada mais é do que a sua vida ser uma eterna insistência. Ah, Guilherme, mas eu canso. Quando morrer, descansa. Eternamente. Se for insistente o suficiente. Quando morrer, descansa. Então Lucas vai trazer para a gente, de maneira clara e sucinta, a forma como Jesus nos ensina a rezar. Primeiro reze como Pai Nosso e depois repita isso insistentemente. A passagem inteira é uma resposta só e a gente não pode separar ela. Porque na medida em que a gente separa essa oração, a gente perde o senso de valor que a oração é. E quem reza se salva, quem não reza se condena. Portanto, ao ir para a jornada, aproveite essa oportunidade para fazer como os primeiros cristãos. Você não está indo para uma viagem, você está indo para uma peregrinação, é diferente, é completamente diferente. E uma peregrinação é uma oportunidade única de se santificar. Não é à toa que tradicionalmente a igreja promove peregrinações há 2000 anos. Não é à toa que a igreja se preocupou muito com a condição da Terra Santa, para que os cristãos pudessem continuar fazendo peregrinações para lá. Porque ela sabe a importância daquele lugar. Ela sabe o perigo que é um cristão que não pode visitar os lugares santos ou visitar as pessoas santas. Portanto, que a sua viagem seja um ato de fé, seja um ato de entrega, seja um ato de coração aberto. E chegando lá, insista. Insista e insista. Insista em pedir, insista em evangelizar, insista em fazer penitência. Insista em conseguir o céu, porque ele é para sempre. Para sempre. Que essa jornada não seja simplesmente um ato de turismo na sua vida. Que essa jornada não seja simplesmente um ato de diversão na sua vida. Que ele seja muito mais do que isso. Ao preparar sua mala, que você se lembre desse encontro que você vai fazer. E porventura as outras peregrinações que você for fazer na sua vida. Lembre-se sempre de insistir. Lembre-se sempre de pedir ao Senhor. Lembre-se sempre de abrir o teu coração para Ele até Ele te ouvir. Como a Eva faz com Ian. O pai, até Ele ouvir, fazendo, ô, nhaca véia.
que você quer? Lembrou aqui a avó da Laís, que ela tinha uma expressão engraçada. Que ela fala assim, ô cu de véi, o que você quer? Deus é assim com a gente. Deus gosta de nos ouvir pedir. E Ele quer que a gente peça. Lembra de Santa Faustina? O que mais me dói no meu coração não é o pecado dos meus filhos, mas é o fato de não recorrerem a mim logo após pecarem. Recorra a Jesus. Busque-o. Grite por Ele, que Ele vai te ouvir. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e vos será aberto. Não esquece que a gente se encontra aqui. Amanhã vai ter meditação e sexta-feira também. São as 3 últimas meditações, serão 12, nós estamos na 10ª, né? Então amanhã vai ser a 11ª. Sexta-feira, a 12ª, e assim nós vamos nos preparar mais fortemente para essa jornada mundial. Talvez você já esteja me assistindo de Lisboa. Se for o caso, manda aqui no chat para a gente poder saber, manda aqui nos comentários. E não se esquece que a gente se encontra aqui nessa delícia de canal, principalmente semana que vem, porque nós vamos nos encontrar em Lisboa, na Europa. Vai ser inesquecível e eu quero te levar para lá. Fechou? Não esquece que a gente se encontra sempre aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. E tchau!